propósito de Deus se cumprir na nossa vida é o ensino da palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem com o tema Marcas de uma Igreja Forte. Não, eu esperava ouvir uma empolgação maior. Não, ainda não me convenceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A primeira marca de uma igreja forte é uma igreja firmada na palavra e também firmada no poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele traz o sermão, e é um sermão profético. Sermão profético, os teólogos chamam de sermão escatológico, onde ele fala de como será. Estou de prestar atenção na palavra de Deus, pode ser? Então ele traz um sermão profético, e no sermão profético Jesus, ele fala das coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E ele fala que tudo vai acabar. Os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, olha a magnitude deste templo. Jesus vira para eles e diz: não passará. Aliás, ele diz assim: não sobrará pedra sobre pedra que não seja destruída neste templo que vocês estão a olhar. Então ele explica para eles que toda a magnitude que eles estavam a olhar, maravilhados, toda a beleza que eles estavam a ver, tinha dias contados. Então Jesus fala das coisas que hão de passar, depois diz: uma coisa há de permanecer. O que é? A palavra de Deus. Então uma igreja firme é uma igreja que gosta da palavra de Deus. Posso te dizer uma coisa? Se tem algo que pode te fazer você conhecer Jesus do jeito como ele deve ser conhecido, se existe algo que você deve conhecer ou deve fazer que te fará você ter intimidade verdadeira com Deus, é te ensinarem a palavra. E você tem que gostar de ouvir a palavra. Não seja apenas uma pessoa que gosta de movimento, tem que gostar de ensinamento. E a nossa geração prefere mais movimento do que ensinamento. É por isso que encontramos pessoas não convertidas, mas convencidas. É por isso que encontramos pessoas não estabilizadas, mas agitadas. As pessoas gostam de agitação, mas não têm conversão. As pessoas gostam de pular, gritar, não é mal. Louvado seja Deus, nós estamos numa igreja pentecostal e aqui isso aí é permitido. Exageramos quando é para gritar, para pular, para levantar nosso lencinho. Mas precisamos entender que o propósito de Deus na nossa vida está diretamente ligado ao ouvido que nós vamos dar à palavra. Você está a entender? Então, por causa desse defeito que muitos de nós temos nos dias de hoje, de não querer nos expor à pregação da palavra, o que é que nós temos? Temos pessoas que vão à igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas ainda faz coisas que nem alguns ímpios que não vão à igreja não têm coragem de fazer. As coisas que saem da tua boca não tem nada a ver com a natureza de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque você só vai à igreja pelo movimento, mas não vai pelo ensinamento. E o que te faz crescer? É o ensinamento da palavra. A palavra de Deus é um escudo que te protege contra as mentiras de Satanás. A palavra de Deus é o que te revela a natureza de Deus e o amor que Ele tem para contigo. E a nossa geração não gosta da pregação da palavra, não gosta do ensino da palavra. Você vai ver, qualquer tipo de movimento, as pessoas ficam ativas, mas basta você começar a ensinar a palavra. Já vou. Mas no culto de movimento, a pessoa pula, toca o céu, desce, toca as chapas, e no fim, irmão, como é que foi o culto? Ih, foi power.
pastor estava terrível no domingo. Mas pregou sobre o quê? Anadzimo que eu não, mas quem se Anadzimo que eu não, mas quem se não pode um adzimuki. Não pode. Assim tu tem que enganar, tem os anos assim tu. E anisi o exito, e ponisi o exito. E disse o mulher exito. Somos lapidados pela palavra. Você tem que amar a palavra de Deus. A Bíblia que está na tua mão não é um enfeite, um adereço que todo cristão e até gingas, hein? Postas no status. Hoje é dia do Senhor. E fazem como as mulheres, põem Bíblia, depois põem unhas. Depois, não é verdade? Põe Bíblia, depois põe unhas. Está na hora de ir à casa do Senhor. Vocês os ímpios que fiquem em casa. Essa mesma Bíblia, já leste? Quando dissemos, vamos lá abrir Mateus e a Gênesis. Estás à procura de Mateus em Gênesis? Não, está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. O Apocalipse. Estás à procura de Mateus? Eu tenho um compromisso como homem de Deus. Ser pastor de uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. É água para quem tem sede. É pão para quem tem fome. É cobertor para quem tem frio. É conforto para quem está assolado pelas mazelas da vida. É salvação para quem está perdido. Então Jesus diz assim: os céus e a terra vão passar. Vai passar tudo. Tudo que existe vai passar. Mas a minha palavra, ela permanecerá para sempre. Em outras palavras, se você se conecta com a palavra, você está a se conectar com a única coisa que não tem fim. Está a se conectar com a única coisa que vai permanecer para sempre. Tudo pode passar, mas a palavra que me alimenta permanece para sempre. Vira para a pessoa e diga: a minha palavra. A marca de uma igreja firme é uma igreja que gosta da palavra. Pregação do Evangelho, pregação que transforma. Você tem que gostar de ouvir, sentar, anotar, chegar em casa, abrir sua Bíblia, ver o que você anotou, ler, escutar pregação. Eu gosto, há pessoas que quando vem à igreja pega o telefone e grava a pregação na hora que está a ser pregada, vai chegar em casa a escutar. Isso é bom, te alimenta espiritualmente e você cresce. Você tem que gostar da palavra de Deus, tem que amar ouvir o Evangelho. Não, precisamos de saúde, alguém nunca sondas. Queres movimento? Todo movimento sem ensinamento é uma perca de tempo. Tem que ter ensinamento. Porque o que vai mudar teu comportamento é a palavra de Deus. Amém? Outro dia, eu estava a passar. Porque o meu comportamento está muito ligado à forma como eu lido com a palavra que eu escuto. Ou a minha disposição ou predisposição de ouvir a palavra. Então, eu estava a passar de CMC. De repente estou a ver barulho. De repente pessoas fizeram uma roda. Está acontecendo o que ali? Há um fight. Está-se a fightar na CMC. E há um gajo que lhe gramparam com o joelho. E eu disse, mas esses ímpios aqui, pá, quando reduzo o carro e abro o vidro, quando faço isso aqui, é um crente da church. Quando eu li, eu vi que esse gajo é do sangue do cordeiro, fechei o vidro. Depois lhe encontrei no outro dia, eu disse, você estava a bater alguém na CMC? Me provocou. Eu quando fico nervoso, esqueço, deixo Jesus de lado, resolvo as coisas, olho por olho. Então, que palavra você ouve? Qual é o evangelho que você ouve? Eu me recuso a ir à igreja e permanecer com o mesmo comportamento. Estou a ir fazer o quê? Estou a ir fazer o quê? Ir à igreja não mudo.
No mundo tinzava, tina não guavana, enquanto timbangue, cuiva, enquanto curreva. Quer dizer, tudo está contigo, mas você vai à igreja. Ele está a fazer o quê? Sabia você que a condenação será pior para quem sentou para ouvir palavra e não aceitou? Deus, escuta, será muito pior a condenação no dia de juízo para quem ouviu, sentou, lhe pregaram a palavra, do que quem nunca teve a sorte de sentar no lugar e lhe pregarem a palavra de Deus. Para esses aí, o juízo será menos severo. Mas para você, que domingo até nem faltavas. Domingo no domingo. Terminas culto, a paz. Enquanto sabes que por dentro és um ronten, um vampiro, de pedra que não quer se converter. Eu me recuso a somar anos de igreja, mas as pessoas que chegam perto de mim não conseguem ver nenhum sinal de que eu sou uma pessoa nova. Não aceito. Pessoa tem que chegar perto de mim e dizer: esta pessoa é diferente, esta aqui. Não é mais a mesma pessoa. Mudou. A mulher não me teve encano, é uma nervo. Mas agora é uma pessoa mansa. Mudou. E aquela senhora ali, onga me de qualquer maneira, mas na multa, o bola é. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Yeah. É isso que Jesus quer. Mas vale o que caminha, yeah. Mas louvado seja Deus que o Evangelho me transformou. Mais vale do que o que não me provoca, não queira ver meu outro lado. Tem outro lado, ou não vai. Não quero ver meu outro lado. E que tipo de cristão é você? Quando me espalho, aguena. Quando me espalho, ninguém me junta. Não. Porque gostamos de vir à igreja, gostamos quando o culto é pentecostal, a palavra é profética, sai para nos impactar. Louvado seja Deus. Mas pessoal, eu estou cama logo a igreja é gatinho. Outra coisa no teu lar, às vezes nem é Satanás. A oração que fizeste aqui, Satanás saiu há muito tempo. Você é o Satanás Pro Max do teu lar. As poucos, esse bilho, esse família, o sabe o é? As poucos coluna. Sabiam vocês que há demônios que já vencemos? E já não tem influência sobre a nossa vida, mas quem está a se enterrar é você mesmo. Pelo simples fato de não querer viver os princípios da palavra. A palavra quando sai é para te endireitar, te orientar, te alertar e te dizer a forma como você deve viver. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Sois o quê? O sal da terra. Qual é a função do sal? Antigamente, antes de inventarem frigoríficos, freezers, como dizem brasileiros, geleiras, como nós dizemos aqui, como é que se preservava os alimentos? A carne, por exemplo, era embebida em sal, porque a sal impede a proliferação de bactérias, anula qualquer proliferação de bactérias. Então a carne era envolvida em sal e o sal não permitia que a carne apodrecesse. Jesus, quando nos compara com sal, está nos comparar com algo que evita com que haja apodrecimentos de relacionamentos, apodrecimentos de conexões, apodrecimento no lar, apodrecimento na família, apodrecimento no trabalho. Você é o sal que chega ali e preserva. E depois ele diz assim: vocês, escuta, além de o sal ser poderoso para preservar, o sal também é poderoso para unir. É poderoso para quê? Para unir. Estou a dizer, eu posso comer uma salada de alface que falta tomate, uma salada de alface que falta cebola, uma salada de alface que falta cenoura, uma salada de alface que falta pimenta. Mas uma salada que não tem sal, acho homem. Não é verdade? Você pode pôr todos os ingredientes, mas a pessoa que prova, a primeira coisa que vai notar não é falta de cebola, nem de tomate, nem de cenoura. A primeira coisa que diz,
é a coisa que mais faz falta. Então, quando Jesus nos compara com sal, está a dizer, vocês têm o poder de... Vocês são o ingrediente principal de qualquer salada desta vida. Você é importante. Então, quando você não sabe qual é o teu papel como cristão, você há de vir à igreja e a viver como um ímpio, como um mundano. Eu fico estarrecido com coisas que eu ouço de pessoas da igreja. Eu digo, então essa pessoa está fazendo o que na igreja? Vem fazer o quê? Eu quero viver o meu milagre. Tá bom. Deus é um Deus de milagre. Ele vai te abençoar porque te ama. Mas eu quero que você saiba que o fato de Deus te abençoar não significa que Ele te salvou. O fato de Deus te abençoar não significa que Ele te aprova. Porque este mesmo sol que nasceu para o santo, nasceu para o bandido também. Na hora que o sol nasce, o santo vai para a igreja e o bandido vai assaltar. O sol nasceu para todos, porque Deus é misericordioso para com todos. Então, o fato de Deus te abençoar, as portas se abrirem, teus negócios darem certo, as coisas se abriram, não quer dizer que Deus aprova teu comportamento. E muitos de nós nos enganamos com isso. Epa, minhas boladas estão a andar, que minhas cenas estão a dar certo, essa coisa de ser nova criatura, tá bem, show. Não! Quando Deus te abençoa, mesmo você sendo indisciplinado, é Deus a dizer assim, eu te amo tanto. É uma forma de Deus chamar a tua atenção. Para você dizer, não, esse Deus é tão bom, eu não devia me comportar assim. Lembram vocês na pesca? Os discípulos tentaram a noite toda, não apanharam nada. Jesus depois diz, Pedro, lança a rede para o outro lado. Pedro, quando lança a rede para o outro lado, ele apanha muitos peixes. A primeira coisa que ele faz, ele vira para Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não virou para Jesus para lhe adorar, porque ele apanhou peixes. Ele virou para Jesus e disse, que homem é esse que abençoa um gajo como eu? Ele, quando te abençoa, mesmo você sendo pecador, ele quer chamar a tua atenção e dizer, sabe, eu te amo muito. Você precisa começar a considerar ser sério comigo, com a minha palavra. Acutaculazito, achibuliquizito, dizicutaculi. Única 30 segundos para processar. Carregar a palavra na mão não quer dizer que a palavra te carregou no espírito. Ter Bíblia na mão não significa que tens a palavra. Senão aqueles que vendem Bíblia lá na Guerra Popular já seriam pregadores. Não é verdade? Diga comigo, palavra de Deus. A palavra me indireta, me mostra a direção que eu tenho que seguir. Na minha casa, escuta, creia no Senhor Jesus, Atos 16, e serás salvo, tu e a tua casa. Você e sua casa serão salvos. Em outras palavras, tu recebes a palavra. Quando chegas na tua casa, amanhã é o ena já, mava comba lá na caia só o ena, o yamu que eles são anchumo. Não é verdade? Sim. Quando uma pessoa é um fumante, fuma cigarros, ele fuma, mas se ele fuma em casa, onde está cheio de pessoas, sabias que daqui a pouco todos em casa são fumantes? Só que não são ativos, são passivos. São fumantes passivos, mas também são considerados fumantes. Não sei se está a entender. Não. Até o cigarro tem influência na tua casa. Todo mundo fuma. Não. O evangelho também, quando eu recebo de verdade, fumar bem o evangelho. Em casa pode não vir à igreja, mas também são fumantes passivos. De alguma forma, os que vivem comigo são afetados por essa palavra que entrou na minha vida. Não sei se está a entender. De alguma forma, os que vivem comigo são afetados por esta palavra.
Eu já contei aqui, testemunho de meu pai. Eu lhe evangelizar. Ele dizer, eu não quero saber, sei lá o que. Você está perdendo tempo. Ele até disse para mim, o tabu é o ena. E ela lançava a fiala, porque o objetivo é só com a tele manhã, logo de pouco, tem luve, né? Chamam de luve. Logo. Ok. O tabu é lá. Eu ia dizer, papá, o único que morreu por mim e pode me ajudar é Jesus Cristo. A buba madala nada. Hoje sabe o que ele diz? O não. Vai evangelizar, vamos quando vai porque ela vai fazer bagaiola e sabe isso. Vai dizer não vamos jogar fundis que fala na wena ninguém saca com o puxinho. E não vai dizer isso vai lá categoria. Olhou para mim e disse: se Deus mudou Dércio, Ele é um Deus verdadeiro de verdade. Você está entendendo? Eu me expus à palavra, eu abri o coração para receber a palavra. Não só ir à igreja, eu quando pisei a igreja pela primeira vez, eu disse: este evangelho verdadeiro tem que me transformar. Até Jesus voltar, eu não posso entrar num lugar onde me é colocada a salvação assim numa bandeja. É só tomar posse da vida eterna. Há um inferno preparado para ti, mas se tu receberes Jesus como teu Salvador, receberes a vida eterna, viverás para sempre com Jesus. Quando me pregaram essa palavra, eu disse: eu não posso perder essa oportunidade. Me tornei crente até hoje. São quantos anos de crente, pastora? Você que me evangelizou. Vocês sabiam que a pastora Ednessa que me evangelizou? São muitos, né? Mais de uma década. Nunca me desviei. Nunca nem pensei em sair da igreja. Desde aquele dia estou numa corrida incessante de ser como Jesus. Amar como Ele ama. Perdoar como Ele perdoa. Abraçar como Ele abraça. É minha meta. Ser cheio da presença dEle. Quem chegar perto de mim, a minha meta é chegar ao nível de só de 30 segundos alguém conversar comigo e dizer: acabo de conversar com um crente. Acabo de conversar com um crente. E louvado seja Deus, porque está começando a funcionar. Há lugares que eu entro, nem digo que sou pastor, nem digo que sou cristão. A pessoa olha para mim e diz: você é diferente. Eu digo: mas o que você viu? Eu disse: nada, você não é igual a muitas pessoas. A glória de Deus emana de todos aqueles que decidem fazer o quê? Não ver a palavra como uma coisa insignificante. Eu sou jovem, ainda quero curtir minha life. Essa coisa de church, eu só quero me perder tempo. Não! Mas como quem olha para essa palavra aqui como a verdade absoluta para quem quer viver uma vida transformada. O segredo para um lar abençoado está aqui. Está aqui. O segredo para um lar abençoado está aqui na palavra. Eu sou casado há 11 anos. 11 anos. Nunca falei de separação com minha esposa. Nunca completamos 24 horas enquanto não nos entendemos. Podemos discordar de uma coisa, o clima ficar meio tenso, mas acredita, basta dar 18 horas, vamos nos beijar. Porque aqui dentro, escuta, olha para mim, aqui na palavra aqui, eu encontro a palavra daquele que fez o casamento. E dentro, não existe a melhor forma de você usar um eletrodoméstico se não for ler o manual de instruções. Para você poder usar bem, tudo que você compra novo não vem com manual de instruções. A melhor forma de você usar aquele objeto é você ler o que está no manual de instruções, que foi escrito pelo fabricante. Então, se eu tenho o manual de instruções daquele que fez o casamento, aqui no manual de instruções aqui, eu tenho todos os ingredientes para ter um casamento abençoado. Qual é o maior problema? O problema é que nós vamos sem nhama, nem jogo, nem nervo. O tzigazito. Eu falei com cabeça quente, não fala com cabeça quente, fala com cabeça na palavra. Cristão você já é um dinossauro, é um tiranossauro rex. Já és um vovô, nem vovô não é, já és um dinossauro da fé. Mas a chamba e o maga que não moena.
Eu já ouvi um cristão insultar, eu disse, eu me recuso a acreditar que essa aqui já pisou uma igreja. Ué! Chamba, essa palavra, né? Quando a pessoa insulta coisas pesadas. Anchamba, o Zugan chamba, na olimu na igreja, o Zugan chamba, amgangeni mas tiba joguena, amagueno. Mas vais à igreja? Não. E a mudança tem que começar na minha casa. Tem que se ver que isso aqui mudou. É uma nova pessoa. E os jovens de hoje, que gostam de power, unção, são mega profetas lá fora em casa, são maiores indisciplinados. Lá fora são médias vancinas. Nem zíper ainda não sabe fechar. E se chama de profeta. Média, vai. Posso dizer uma coisa? Eu estava a orar um dia, eu disse, Senhor, eu preciso fluir no poder, numa dimensão muito forte. Deus disse, meu filho, é bom, está escrito. Buscai com zelo os dons espirituais. Estás a pedir uma boa coisa. Vou te usar para curar, para operar sinais, vou te usar. Mas te aconselho a buscar um dom que muitos falam dele, mas de forma muito... É raro você ouvir alguém falar dele. Eu disse, qual é Deus? Deus, Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas 5. Gálatas 5, está aqui. Deixa-me lá ler. Gálatas 5, versículo 20. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Alguém diga comigo temperança? Sabe o que é temperança? Sabe o que é temperança? É você ser uma pessoa calma, sem guerra, palavras temperadas, como Paulo diz, temperadas com sal. Não sei se está a entender. Uma pessoa que quando a situação diz briga, ele consegue temperar a situação e não se tornar em briga e discussão. Você está a entender? Eu disse, mas o que é isso, Deus? Deus disse que esse dom é muito ligado ao domínio próprio. Alguém diga comigo, domínio próprio. Não demônio próprio. Domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É você saber se segurar, saber se pôr travões, saber se frear. Do que vale você ter muitos dons espirituais, mas você não consegue se frear? O de pega uma travão. You cannot do that. Não consegues fazer isso. You cannot. Uma igreja forte é uma igreja que ama a palavra. E a palavra nos orienta o quê? Andar no amor, na misericórdia, na compaixão, amor ao próximo, benignidade, mansidão. Sabe o que é mansidão? Uma pessoa mansa. Há pessoas que se orgulham de ser nervosas. Eu sou terrível. E depois a pessoa faz o quê? Invoca o apelido dele. Não é uma bunda, cara tá ngofo. Cara tá ngofo. Há outro que diz assim, vai logo vai com a tela. O da chuvona, o da rendeira. Quer dizer, você até se gaba de ser nervoso. Se gaba de ter encano. Como é que você pode ter orgulho de ser cabeça dura? Faz sentido isso. Mas o Espírito Santo, quando entra em ti, através da palavra, te dá mansidão. Você ser uma pessoa mansa, e ser manso não é ser matraca. Não é. Não é ser matraca.
Ser manso não é ser matreco. É ser cristão. Não gostar de barulho. Não gostar de guerra. Eu não levo desaforos para casa. Se você é cristão, tem que levar. Todos os dias. Vira a pessoa e diz: se você é cristão, tem que levar desaforos para casa. E ainda abraçar quem te desaforou. Não, você não entendeu. Eu peço para dizer a outra pessoa: se você é cristão, tem que levar desaforos para casa. E ainda abraçar quem te desaforou. Sabe o que Paulo diz, por exemplo, a respeito de mulher que casou com um homem que não gosta de igreja? Sabe o que Paulo orienta? Ele diz assim: essa pessoa que você casou com ela, que não gosta de igreja, lhe evangeliza sem pregação. Aí ele nos ensina que há uma outra forma de pregar que não inclui como a Bíblia. Há uma outra forma. Qual forma? A forma de você lhe tratar. A forma de você cuidar dele. A forma como você cuida dele. É uma forma de você lhe evangelizar. Você está entendendo? Ele bera para ti. Você não devolve berro com berro. A Bíblia diz que não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. É uma outra receita. A Bíblia diz que isso chama-se amontoar brasas na cabeça da pessoa. Tratares bem quem está a tratar mal. Faz a pessoa ficar a pensar que este aqui é mais justo do que eu. Como é que essa pessoa está a devolver o bem enquanto eu lhe tratei mal? Quando você é cristão de verdade, você sabe que quem compra as tuas brigas é Deus. E não é você que há de andar a lutar com o teu braço. O Deus me justificará. Na hora certa, no tempo certo. Amém? Aprenda isso. Seja manso. Não entre em brigas, contendas, mesmo dentro da igreja. Ei, panelinhas, grupo fulano que não fala com grupo tal, grupo X que não fala com grupo Y, grupo que não anda com grupo que. Lá no céu também vamos ter panelinhas de grupos. O Tchassatiluene, como botar Tchassa, mas ok, vamos lá, é um exemplo. O Tchassatiluene. Como ninguém nunca chama grupo, mas timbinga também. Vai lá para ali, que grupo lá, ela vai não vai nhenha lá a igreja. Vai ali mesmo. São teus irmãos. Há de ir. No céu não há divisão. Não há. Há divisão no céu? Não. Não há divisão. É tempo de sermos cristãos de verdade. Sermos pessoas que amam. Que perdoam. 50 anos. Ao sermos Zivalela Munangaku. Angaku Maguara. Em 1900 preto e branco. Até hoje. Wafuga em madrugada. Mas o que aconteceu? Pai de Júnior. Mas quando é que o pai de Júnior te magoou? Em 2015. Quando estávamos na secundária. Eu lhe encontrei com uma moça. Em 2015. Ainda não superaste até agora. Ei, seja livre. Saiba perdoar. Isso é que é aplicar a palavra dentro de ti. Amém. Saiba o quê? Saiba perdoar. Amar as pessoas. É isso que Jesus Cristo estabeleceu. Olha lá o que diz. Gálatas, podemos ler João 17, 11. Vamos lá. João 17, versículo 11. João 17, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. E eu já não estou mais no mundo. Presta atenção nisso que Jesus está a dizer. Mas eles estão no mundo. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Sim. Para que sejam um. Para que sejam o quê? Para que sejam um. Para que sejam um. Assim como nós. Assim como nós. Estás a entender? O desejo de Jesus é que nós todos sejamos um. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Está falando de união, unidade. Mas nada. E a cuevana. Nos devoramos. Mas no sentido literal mesmo. Está escrito aqui na Bíblia. Olha só.
Efésios 4,16. Rápido, Dilma. Efésios 4,16. Efésios capítulo 4, versículo 16. Aham. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, Todo o corpo bem. ligado Aham. pelo auxílio de todas as juntas, Todo o corpo bem ligado. Vira a pessoa atrás. Vamos lá nos ligar. vamos lá nos ligar. No céu não há divisões. No céu não há divisões. Yeah. Ajustado e bem ligado. Não é isso? Sim. Yeah. Pelo auxílio de todas as juntas. Pelo auxílio de todas as outras. Mas, infelizmente, estamos a fazer o contrário. Diga, qual é o contrário, pastor? Qual é o contrário, pastor? Abre Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Rápido, Juma. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas Sim. capítulo 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ixi. Alguém apanhou esse versículo? Estou pedindo em Xangana. Alguém tem que nos ler esse versículo em Xangana. Estou pedindo. Alguém tem uma Bíblia em Xangana, por favor? Alguém tem uma Bíblia em Xangana, por favor? Gálatas 5,15. Diz o quê? Em Xangana. Achou? Por favor, lhe ajuda com o microfone aí. Já vamos terminar. Diz o quê? Gálatas 5,15. Escuta lá em Xangana. Em português diz: cuide que não vos devorais. Eis, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também. Não. Existe essa coisa de se devorarmos entre irmãos. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E aquela ali disse isso aqui. Aquela ali... Já achou? Pode ler. Aquela ali disse isso. Aquela ali disse aquilo. Aquela ali disse você fez isto. Não vos devorais uns aos outros. Em Xangana diz o quê? Kambe loko Desculpa. Kambe loko milumana niku kakatulana. Tivoneleni leswaku mi nga hetani rixaka. Vamos de voltar a ler esse versículo aí. É Xangana é outro nível. Mas então, Muina mabanha que chama aí que está no versículo 1, 2, 3. Kambe loko milumana niku kakatulana. Tivoneleni leswaku mi nga hetani rixaka. Wena, o famba mas já o diwini. Já o ele vai cacatulina. Causa grupana, vai canela ué, vai o cacatula uela. O famba mas o zumbi. Vira para o lado, enga cacatulando. Não nos cacatulemos. Somos um em Cristo Jesus. Airanzane, Chiquembo iliranzo. Airanzane. As for me, eu falo diante de Deus que me chamou. Não tem uma pessoa que eu odeio nesse mundo. Uma só. Nem os que me prejudicaram, nem os que me fizeram mal. Não tem uma pessoa que eu tenho ódio dela no coração. E nem falo, não tenho fingimento no que estou a dizer. Decidi ser cristão. Você está entendendo? Um chibuque. 5 minutos. É possível você parar aqui no altar, pregares a palavra a vida toda. Vai levar um zuquela em quavo. O caça vejo lá o iatrate. Porque andaste a ensinar coisas que não fizeste. E muitos dizem assim: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não, não é assim. É possível você parar aqui no altar, pregares, mas se não vives aquilo que pregas, serás julgado mediante aquilo que andaste a pregar. Eu não aceito ser
aquela placa que mostra a direção? Conhecem? Quando vais, quem já viajou para Manhissa, Xai-Xai? Ok. Receba graça, pelo menos de conhecer Xai-Xai. Há outros que não posso orar por eles para irem para a Europa antes de irem para Xai-Xai, pelo menos. Não é justo, né? Quem já viajou para Xai-Xai aqui? Estou a dar exemplo de Xai-Xai. Quando pegas no São Roque, não tem aquela placa, até pode não ser no São Roque, aqui mesmo na circular, tem umas placas verdes que mostram seta. Até diz assim, Xai-Xai, seta para lá. Zimpeto, que? Costa do Sol, não tem? Verdes, grandes. Se tu obedeceres aquela placa, has de chegar onde vais. Mas aquela placa vai enferrujar ali mesmo. Se tu obedeceres aquela placa, onde vais, has de chegar. Mas aquela placa nunca te pisar Xai-Xai. Muitos crentes estão assim. Parar aqui, pregar, pessoas chegarem onde vão, você enferrujar no inferno. Não aceito! Essa palavra que eu prego, eu preciso viver ela na minha vida. E você também tem que ser um cristão verdadeiro. Eu oro muito, mas muito. Eu sei que há pessoas aqui que ainda não chegou lá, mas você nota que Joe, esse aqui está a se esforçar para mudar, para ser um cristão de verdade. Mas há pessoas que anganguem e cachorro. Basta estar na igreja, sentar, eu vim para terminar o culto. Não muda nada. Está nem aí. É um ímpio. Não. A palavra. Jesus virou para um dos seus discípulos que estava perguntando, Senhor, nos mostra o Pai. Ele disse, aonde? Estou há tanto tempo contigo e você ainda diz, mostra-me o Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou há tanto tempo comigo, ainda não foste afetado pela minha presença. Mas eu estou há tanto tempo contigo. Em outras palavras, estás a somar séculos na presença, na igreja, but there is no change. Levanta a mão direita e diga, eu não aceito somar anos de crente e não mudar de comportamento. Há amizades que você tem que bloquear mesmo. Na caixa de telefone, o bloquear a van, vai logo dar um passo para frente na fé, vai utilizar 1 quilômetro atrás. Coisas que você está a tentar deixar, mas teus amigos fazem exatamente aquelas coisas. Como é que você vai deixar? Se o teu maior ciclo de amizade é de pessoas que estão a fazer aquilo que você está lutando para deixar, faz sentido isso? Não faz sentido. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de entrar no reino. Não existe um cristianismo sem renúncia. O evangelho tem que te afetar, tem que mudar tua vida. E se te custar alguma coisa, louvado seja Deus. Para Jesus também custou. E custou a vida. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então, se eu também quero ser igual a ele, eu preciso fazer certos sacrifícios. Há lugares que não posso ir mais. Há pessoas que não posso encontrar mais. Há ambientes que não posso frequentar mais. Preciso frequentar outros ambientes agora. Vou trocar discotecas por vigílias. Vou trocar tardes de bebedeiras por culto. Você vê? A pessoa acha demorado um culto de 4 horas de tempo na igreja. Mas conseguia ficar na barraca das 12 até 22. Mas culto de 4 horas de tempo demora. Eu vejo caras de pessoas aqui na igreja. Basta ver que extrapolei um pouco o tempo. Alguns até a cara falam da boca. A pessoa consegue ficar a gostar das 10. A esposa liga, não atende, não quer saber. Está lá, mas gente, só são 4 horas só, bro. Ouvir palavra que vai mudar teu destino, que vai te transformar numa nova criatura.
tomorrow morning nessa church. Yeah. E o mais incrível é eu ter alguém que se chama cristão, que está com pressa de culto terminar, mas não quer ir fazer nada em casa. Só quer ir dormir, assistir, mas o culto está a demorar. Sabia você que quando Jesus desceu, aliás, quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu com eles no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, e de repente ele se transfigurou diante deles, a glória de Deus desceu ali naquele lugar. Os discípulos não queriam sair mais. Quando você, na verdade, o evangelho te entrou, você não quer sair mais da presença. Há uma coisa dentro de ti que diz: ninguém quer dizer a ele culto. Yeah. A pessoa que quando não vai à igreja, falta um culto, sente que parece lhe tirar um pedaço. Mas aí quem fica à vontade, quando chega domingo, diz: a classe de domingo não fama, porque esse pastor não me vê. Mas aí quem quando chega domingo, só de faltar um domingo, a pessoa já sente que parece que lhe arrancaram um pedaço. É como os filhos de Corá que dizem: para mim mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora. Eu amo a presença de Deus. A minha alma anseia pela tua presença mais do que o guarda ao amanhecer. Você tem que gostar de Jesus. Tem que gostar da palavra. Não sei se estás a entender. Então, eu quero que esta igreja seja treinada a ser uma igreja firmada na palavra. E uma igreja firmada na palavra é uma igreja que aprende que não precisa depender de homens. A tua fé é suficiente para te fazer chegar a lugares distantes. Yeah. Eu preciso falar com o homem de Deus fulano para me dar uma graça de que. Depois de ir ter com o homem de Deus fulano para me dar uma graça de que. Depois de ir ter com o homem de Deus fulano, leva esse todo o dinheiro aí e vais gastar. Por outros lugares onde vais, tens que pagar para te atender. Não é bagulho? Há lugares que se paga para te orar, né? Tem ou não tem? Yeah. Alguém para te impor a mão, se você não semeia. Sabe por que isso aí? Sabe como que é? É como aquela pessoa que diz: eu tenho vaga de emprego, mas tens que me dar dinheiro para eu poder te meter. Se eu quero trabalhar para ter dinheiro, como é que você quer dinheiro de uma pessoa que não tem dinheiro, que está trabalhar para ter dinheiro? E geralmente são burladores, né? Quem já pagou dinheiro para uma vaga e não entrou? Levanta a mão. Eu já, levanta a mão. Quem mais? A long time. Queria entrar num lugar e alguém veio e disse: não, é só me dar, esse taco aí é para facilitar lá nos recursos humanos. Eu disse: fui pegar minhas economias. Lembras, né, amor? A long time. Ué. A long nisso de camala já atender o telefone. Chucu, nizila. Meu taco foi embora. Eu descobri que há nhonguistas espirituais hoje, que para você receber oração tens que lhe dar dinheiro. Quer dizer, você precisa de oração para ter emprego, mas tens que ir com dinheiro. Ué. Faz sentido isso aí? Eu preciso de oração para eu conseguir emprego, mas o profeta quer que eu vá com dinheiro, que eu nem tenho emprego para ter esse tal dinheiro, porque estou a ir ter com ele para ele orar para mim, para eu ter emprego, para ter dinheiro. É que eu nunca disse para esse profeta, mas se eu fosse a dizer: nada, profeta, vamos fazer assim, vamos negociar, ora por mim, e quando eu receber uma parte vem para ti. Fala comigo. A minha palavra de Deus, que deixa a palavra te transformar. Aleluia. Você não vai depender de homens. Imagina, no dia que o pastor não estiver, você precisa de oração. 2 da madrugada, feiticeiros estão a dançar uma piano nas tuas chapas. Ligas para o pastor. Vais fazer o quê? Vais fazer o quê? Não vais orar. Se tudo para ti depende de pessoa, não vais orar. O da Samala, acho que tem lá o ele valor. Aprenda. Vai para a palavra de Deus. Está escrito que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa, a minha casa está guardada. Você, feiticeiro, quem é você?
dobra o joelho e ora. Tenha capacidade de andar com os teus próprios pés. Olha para mim, todo homem de Deus que não te ensina a teres uma fé suficiente, que te ensina sempre a dependeres dele, é um falso profeta. Todo homem de Deus que te ensina que você depende dele para alguma coisa, que tu não podes ter uma fé independente, não podes andar por si mesmo, é um falso profeta. Homem de Deus tem que ensinar seus filhos. Mananga, logo sigo tá em juleta lá cangal kono tá congelo ema. Donde ela com congela não é? Às vezes sim, quando eu estiver disponível, posso orar por ti. Louvado seja Deus. O meu nível de fé pode ser diferente do teu, então alguma coisa possa acontecer. Mas tu também tens que desenvolver. Vai ser bebê para sempre. Vai ser bebê para sempre. Então na tua casa, levanta o altar. Vamos lá orar aqui em casa. Amém? Quando as coisas apertarem, o pastor não está disponível, não tem como chegar. Não somos omnipresentes nós. Sou uma pessoa, posso ir para lá, pastor Luiz vai para lá. Dificilmente vamos conseguir atender todos de uma só vez. Desenvolva a tua intimidade com Deus ao ponto de você ter estrutura suficiente para lutar batalhas sozinho. You must be able to do that. Porque a vida é muito espiritual. A vida é o quê? É muito espiritual. Há muito tempo, quando eu acabava de me converter, eu tinha um problema. Quando eu dobrava o joelho para orar, parecia que tinha alguém atrás de mim. Um momomo. Então eu orava, de repente subia arrepio. Então eu entendi que não. Para eu poder crescer espiritualmente, aliás, para eu poder conseguir vencer essas batalhas, eu não ia conseguir. Então preciso depender de orações. E Deus disse para mim: ore até desaparecer essa coisa que você anda a sentir atrás de ti. Eu disse: agora é guerra. Ele fala matilo. Eu fechei os olhos. Chegou, não congela. Orei. Até de repente desaparecer. Anarchia, família. Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não parei de pedir oração do meu pastor, mas também já não dependia dele em certas circunstâncias. Vira a pessoa e ela diga: seja livre. O problema, você te ensinaram lá de onde vens que se o profeta não orar por ti, tu não vais conseguir nada. Então você fica escravo dele. Tens que juntar o taco até chegar o chi da semente de ir pagar a oração. E depois te entregaram a foto dele. Pega a foto do profeta, põe na tua sala. Satanás não vai entrar. O diabo não vai entrar. É só olhar para... E depois usam teoria do medo. Se você jogar fora, vai ficar maluco. Alguém veio aqui, eu peguei aquela foto e disse: vamos lá ver agora quem vai ficar maluco. Eu mandei os meninos, vão lá queimar. Ao invés de ficar maluca, a pessoa ficou mais sã, ainda mais. Porque a palavra entrou e libertou a pessoa. Palavras, anzazito. A minha palavra. E se eu não andar com sal para pôr em cima da chapa, o tabolo é uma chapa, é munho. Não sei se está entendendo. Sal põe no alface, no munguelo, no estagado. Não põe nas chapas. Para não luz me arrear, tem que tomar palete a fofo com o choco. O tapu usa o sequilho. Usa ancamunzu lugar que sabe bebê, chapalete com vu. Pouco eu trago de extensão, eu tô louco. Quem te disse que palito de fósforo expulsa maus sonhos? Seja livre. A minha palavra. Quando a palavra entrar dentro de ti, Jesus diz assim: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis libertos. E hoje Jesus quer te libertar. Eu disse: hoje Jesus quer te libertar.
e enviou a sua palavra e sarou as suas enfermidades. Jesus quer te curar através da palavra. Eu disse, Jesus quer te curar através da palavra. Jesus quer te abençoar através da palavra. Jesus quer abrir portas na tua vida através da palavra. Ainda que o teu princípio seja pequeno, o teu último estágio será maior. Levanta a mão direita que eu quero liberar uma palavra. Os discípulos pescaram a noite toda e não acharam nada, mas Jesus chegou e liberou uma palavra. Eu também libero esta palavra nesta manhã. Debaixo desta palavra, você será bem sucedido. Onde quer que você vá, Deus vai te dar vitória diante dos teus inimigos. Receba essa palavra. Fica de pé nessa manhã em nome de Jesus.